porque a China confirmou o fim do embargo à carne bovina brasileira. Então, para tratar dessa decisão, nós vamos conversar a partir de agora com a economista Lígia Pimentel. Ela é sócia da consultoria Agrifato, a quem agradecemos demais pela participação. Lígia, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite a todos. Perfeito. Como avaliou essa decisão da China de suspender, terminar com o embargo? Importante lembrar, né? Decisão tomada há 3 dias da viagem de Lula à China, ele que levará uma comitiva com muitos empresários, também vários integrantes da agropecuária brasileira. Essa viagem e a comitiva podem ter ajudado a pressionar o governo chinês a tomar essa decisão neste momento? Então vamos lá, vou começar pela segunda pergunta, depois eu para a primeira. A comitiva do ministro Carlos Fávaro foi na frente, chegou lá hoje, né? Então coincidiu com o dia da chegada dessa comitiva. Então a gente acredita que tem assim uma ligação, uma correlação com a recepção dessa comitiva lá pelas autoridades chinesas, tá? E de fato a decisão ela foi bastante coerente, já que o Brasil exporta bastante para aquele país, são bons parceiros comerciais. Um dos produtos de destaque é a própria carne bovina, e nós não tínhamos, né, registrado nenhum problema sanitário de fato, tá certo? Era apenas um alerta. Toda vez que a gente tem um problema neurológico no Brasil que não é associado à raiva, por exemplo, há uma associação imediata a casos de vaca louca clássica, que o Brasil nunca teve, porque é uma versão transmissível de uma degeneração do sistema nervoso central que causa sintomas neurológicos dos animais. Os animais vocalizam muito, ficam descoordenados, parece que a vaca está louca mesmo. Mas o Brasil nunca teve esse caso. O que acontece é que animais com mais idade, né, esse animal, no caso, que foi encontrado no Brasil, tinha 9 anos, eles também podem apresentar esses sintomas degenerativos por uma questão de serem mais velhos mesmo, isso é natural, mas não significa que apresente riscos nem econômicos, nem sanitários ao país. É uma aparição espontânea de um animal velho, como acontece em muitos casos no ser humano com diversas doenças, tá certo? Como a gente fez o exame laboratorial aqui domesticamente, internamente, e pedimos uma contraprova laboratorial em laboratório internacional, mandamos toda essa documentação para a China, explicamos que não temos problema nenhum, a gente pode voltar a exportar novamente, de maneira natural. Mas antes disso, a gente precisa do aval deles e justamente estávamos esperando esse aval, que veio em linha com a expectativa e que faz todo sentido, né? Tem bastante coerência. Agora, Lígia, vou trazer 2 dados para essa próxima pergunta que eu vou fazer a você e peço que você me corrija se eles estiverem errados. Parece que o Brasil exporta cerca de 1/3 do volume de carne in natura, e isso engloba não só a carne bovina. E quando a gente fala da carne bovina, você trouxe a informação, inclusive, que a China é o principal importador de carne bovina brasileira, cerca de 60%, se não me engano. Se eu estiver errada, você me corrija. Agora, esse embargo do qual o Dani te questionou, ele aconteceu no dia 23 de fevereiro. Logo hoje, completa 1 mês desse embargo. Dada essa suspensão, temos então 1 mês de suspensão. Como isso afetou a cadeia produtiva e comercial de carne bovina brasileira? Muito boa pergunta. Vamos lá, a China é responsável por levar... O Brasil exporta, de tudo que o Brasil produz, vamos começar do princípio. De tudo que o Brasil produz, ele exporta aproximadamente 30%, 33% da sua carne bovina, tá? Se a gente pegar esses 30%, 33%, isso varia um pouquinho aí, né, de 2022, agora de 2023 aumentou um pouquinho essa porcentagem, tá bom? Mas de tudo que a gente exporta, desse montante, desse volume, a China leva aproximadamente 60%, ou seja, a China é o principal comprador da carne bovina brasileira. Se a gente comparar tudo o que é importado pela China, tudo que é comprado pela China, com tudo que nós produzimos, a China leva aí entre 16% a 19% de tudo que nós produzimos, né? O restante, de fato, fica aqui no mercado doméstico e uma outra parte vai para outros países que também são importantes parceiros, mas que nenhum deles isoladamente chega perto da influência de China. Então, todas as vezes que a gente tem esse tipo de problema, e nós tivemos já no passado e continuaremos a ter, e eu posso até explicar isso para vocês por uma questão técnica, né? Nós vamos ter uma volatilidade exacerbada sobre os preços, tá certo? Então, esse é o ponto principal aí a se considerar. A China tem uma grande relevância dentro da formação de preços domésticos da carne bovina brasileira, tá bom? Agora, Lígia... Desculpa, eu esqueci a segunda parte da sua pergunta. Está explicando aí a primeira. Como isso impacta ou impactou, se isso não acontece mais, a cadeia produtiva e também a cadeia comercial
aqui no Brasil de carne bovina, Lígia? Vamos lá, a cadeia produtiva ela foi bastante impactada, né? A gente teve uma queda aí entre 8% a 12% para o preço do boi gordo ao produtor durante esse período. Então, o produtor que precisou vender animais, aí fazer a comercialização de maneira normal durante esse período, aferiu um resultado menor. Como os custos estão elevados, né, e o preço já vinha caindo desde o ano passado, nós tivemos, de fato, um período mais conturbado. Quando a gente fala de exportações, agora estamos falando um pouquinho mais da indústria, nós tivemos um efeito menor, né, menos representativo. Mas vamos falar que esse efeito representativo ele vai ser menor para o produtor também, porque uma minoria precisou comercializar durante esse período. Durante um mês, agora a gente tem chuvas, muita produção de pasto, então o produtor conseguiu segurar na expectativa de que a gente voltasse a exportar para a China e os preços se regularizassem. No caso da indústria exportadora, o que aconteceu foi que nós tivemos que suspender a certificação de carne a ser exportada para a China a partir do dia 23 de fevereiro, mas tinha carne certificada de antes, né, antes da interrupção. Então, essa carne continua a ser embarcada, isso não é proibido, o acordo comercial tem uma brecha que permite isso, inclusive em 2021 aconteceu a mesma coisa. Então, algum volume de carne continua a ser exportado com a certificação prévia à ocorrência, né, a identificação daquela ocorrência, ao registro daquele caso. Depois nós paralisamos. Então, o que foi afetado mesmo foram as exportações a partir da segunda semana de março. Até então, a gente continuou exportando um residual que estava certificado de maneira correta, legal, tudo bonitinho, tá? Então, nós tivemos um impacto, mais ou menos, de 140 a 150 mil toneladas, que para a China é pouco. Isso representa uma queda de mais ou menos 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Você pode ver que a gente poderia ter tido uma queda de, vamos lá, né, 60%, para a gente correlacionar aí com a participação de China nas exportações, mas não foi bem assim, porque a gente teve essa manobra aí para continuar os embarques da carne que já havia sido certificada anteriormente. Então, esses foram os impactos, tá? E como falei, o produtor, ele evitou vender durante esse período de baixa, só vendeu quem precisava mesmo, né? Então, claro, é ruim para ele, é negativo, traz uma insegurança muito grande, porque é uma coisa que acontece a qualquer momento. O Brasil tem um rebanho de mais 190 milhões de cabeças, tem muitos animais mais erados, que a gente fala no jargão do mercado, mais velhos para serem entregues, para aparecerem por aí, vacas de cria, touros de cria, de reprodução, vacas de leite, tá certo? Então isso vai continuar acontecendo, porque é uma aparição espontânea ali, está ligado à genética do animal. Então nós teremos outros casos assim e outras turbulências, por isso é bom até explicar para o ouvinte, né, para quem está assistindo a gente, que esse tipo de coisa vai continuar acontecendo, mas não é um problema sanitário, pelo menos por enquanto não, a gente nunca teve um caso. Tá certo, Lígia, rapidamente, hoje o Ibovespa fechou em queda, mas com essa notícia da retomada da importação da carne brasileira pela China, havia expectativa de que papéis de frigoríficos conhecidos se valorizariam, no caso da Marfrig, a JBS e também a BRF, só que fecharam em baixa. Por qual razão isso aconteceu? Dá para traçar um raio-x dessa situação? Por que o mercado ficou com receio de comprar esses papéis? Vamos lá, esses papéis eles já tinham antecipado a reabertura do mercado chinês, eles já tinham se empolgado bastante alguns dias atrás. Se a gente pegar o histórico dessas cotações, vocês vão notar que teve um dia, se não me engano, foi sexta-feira da semana passada, quinta-feira da semana passada, papel que chegou a subir 8%, tá? Porque já tinha antecipado essa reabertura de mercado que era esperada, tá? Estava fluindo conforme esperado, havia uma expectativa muito grande em relação à comitiva que estava desembarcando lá na China, que desembarcaria na China nesta semana. E, por outro lado, saíram os resultados das indústrias e o resultado da operação, por exemplo, norte-americana, ele deixou a desejar. Marfrig manteve aí um resultado praticamente estável, JBS também ficou na mesma linha, então a gente não teve um desempenho de crescimento, né, para os números dos papéis, que manteve os papéis aí agora devolvendo uma parte desses ganhos que tinham acontecido na semana passada. Então o mercado já havia absorvido essa questão, né, da reabertura dos mercados, isso já era esperado, e quando foi recebido hoje, o que impactou mais foi o resultado do trimestre aí registrado para esses papéis. Lígia, peço licença rapidinho para dar as boas-vindas para a nossa audiência que estava acompanhando a Voz do Brasil na nossa rede de rádios e agora está conosco aqui no Jornal Jovem Pan para ficar por dentro das principais notícias do dia. Estamos conversando com a economista Lígia Pimentel, que é sócia da consultoria Agrifato, falando sobre o anúncio do fim do embargo chinês à carne bovina brasileira, anúncio feito nesta quinta-feira.
Agora, Lígia, eu te perguntei há pouco sobre o impacto desse mês de embargo chinês à carne bovina brasileira, tanto para a cadeia produtiva como também para o comércio, mas e daqui para frente? Haverá ainda consequências desse embargo? Por mais que ele tenha sido suspenso, que ele não está mais em vigor, a gente ainda pode ter variações de preços na carne vendida nos açougues? Olha, vamos lá, agora falando de preço ao consumidor, né? Nós tínhamos observado uma flexibilização dos preços, principalmente um pouquinho de pressão para baixo, né, nos preços da carne ao varejo, ao consumidor final, principalmente focada aí no resultado de fevereiro, né? Esse resultado deve ser estendido para março, a gente precisa esperar fechar março para observar como ficaram os preços de março, mas isso deve ser estendido, porque sob influência da queda do preço do boi, que segue para a queda do preço da carne no atacado, que segue para uma queda do preço da carne no varejo, né? Observamos uma maior oferta desse produto dentro do mercado doméstico, os preços cedem mesmo. Agora, com retomada de China, a gente deve voltar a redirecionar uma boa parte da produção para o mercado externo, e aí volta a enxugar, o mercado deve se regular. Agora, o consumidor pode ficar tranquilo, porque isso é um movimento bem pontual, ou seja, nós tivemos uma turbulência com China, voltamos ao normal, natural que o mercado dê uma respirada e depois volte um pouquinho. São oscilações pequenas que acontecem de maneira natural em qualquer mercado. Mas o consumidor pode ficar tranquilo, porque hoje nós temos uma oferta de gado que está se recuperando e está em alta. Os abates no Brasil estão em alta. Então, nós estamos bem abastecidos no que diz respeito à carne bovina. Então, nós não devemos ver pressão de alta sobre os cortes do varejo de maneira persistente e que acabe impactando o IPCA ou que exerça uma pressão sobre o IPCA. Então, a carne bovina, ela não vai mais ser problema nem motivo de destaque como ela foi em 2020 e em 2021, quando a gente tinha uma oferta de gado muito restrita e nós precisamos ver o preço subir para voltar a estimular o produtor a produzir. E os efeitos desse estímulo, né, essa alta aos preços do boi e da carne, consequentemente em 20 e 21, estão sendo refletidos agora em preços mais brandos, em preços em queda. Ainda assim, a gente sabe que a carne bovina ela é menos acessível ao consumidor final, ela tem um valor maior agregado pelo seu custo de produção, pelo seu tempo que demora para produzir, ser muito maior do que o do frango, do suíno, por exemplo, mas mesmo assim, a gente tem essa boa notícia para dar. A carne ela não deve sofrer grandes impactos, grandes pressões positivas ao longo desse ano, porque hoje a gente tem mais estoque de animais para entregar e, consequentemente, de carne bovina. Então, esse é um efeito interessante aí para o consumidor final. Perfeito, excelente. Boa entrevista. Queremos agradecer demais a economista Lígia Pimentel, sócia da consultoria Agrifato, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Lígia, boa noite. Por favor, volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Obrigada pelo convite. Um abraço aí para todos. Abraço, Lígia. Obrigada.